Flamengo dispensa Thiago Maia da pré-temporada. Jogador está próximo a deixar o Mengão. Mateuzinho aceita a proposta do Corinthians e Tite fecha a lista de jogadores que vão para os Estados Unidos. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira, uma segunda-feira agitada no Mengão, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Olha, é muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve, acione o sino, deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu já começo o vídeo falando sobre o técnico Tite, que começou aí a fechar a lista dos jogadores que vão para os Estados Unidos. E a gente tem informação que até a gente soltou com exclusividade em nossas redes sociais, até foi o Rian que soltou lá no nosso X. A situação é basicamente a seguinte: o técnico Tite decidiu que o goleiro Matheus Cunha não vai com a equipe para os Estados Unidos. Ele fica no Rio de Janeiro treinando e jogando com essa equipe alternativa junto com o goleiro Diogo Alves. Ele que voltou da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai ser o reserva do goleiro Matheus Cunha. Quem vai lá para os Estados Unidos vão ser dois goleiros da base. Vai ser o Caio Baroni e vai ser o Léo Nanete. Eu acho que é assim que fala o nome do garoto. Então, esses dois garotos são os que estão indo para os Estados Unidos junto com a equipe principal para fazer ali os treinos e também ser o reserva do goleiro Rossi nos dois jogos que o Flamengo vai fazer, jogos amistosos lá nos Estados Unidos. Então amanhã, lá em Manaus, o Flamengo vai chegar com Rossi, Caio Baroni e Léo Nanete. Serão esses três goleiros e são os três também que vão para os Estados Unidos. Já que eu estou falando de jogadores que vão para os Estados Unidos, deixa eu falar da informação que acabou de sair agora no Globo Esporte, é que Thiago Maia foi liberado da pré-temporada do Flamengo. O jogador tem negociação avançada com o Internacional e, ao que tudo indica, o jogador vai sair do Mengão, porque não teria lógica o Flamengo dispensar o jogador da pré-temporada se quisesse contar com ele no restante desse ano. Vale lembrar que o Marcos Braz tinha falado que até na semana passada o Flamengo não havia recebido nada oficial por parte do Internacional. E aí eu vou dizer o que eu acredito. Acredito que no final de semana ou hoje tenha chego alguma coisa, porque o Flamengo não iria dispensar o Thiago Maia de uma pré-temporada nos Estados Unidos, onde o time vai estar todo concentrado, o time vai estar todo treinando para poder jogar junto, a troco de nada, assim. Alguma coisa, alguma negociação, alguma coisa, como diz no ditado popular, né? Tem caroço nesse angu. A situação é essa que eu tô trazendo para vocês. Thiago Maia foi dispensado, foi liberado. Ele não vai viajar, vai ficar aqui para tratar os trâmites finais da negociação com o Internacional. Ele deve, né, continuar treinando no Ninho do Urubu até que a negociação lá seja concretizada, mas mais uma vez eu digo, tá muito avançado e a qualquer momento a gente pode ter aí a saída do Thiago Maia para o Inter de Porto Alegre. Outra situação é a situação do Mateuzinho, jogador que acabou de sair informação, foi até o Vene que soltou, que o Corinthians fez uma proposta de empréstimo pelo jogador sem passe fixado, ou seja, o jogador vai para lá de empréstimo sem um preço definido e aí, dependendo do desempenho dele lá, as diretorias fazem o acordo, ou vende, ou ele volta, ou ele ganha rodagem, depois ele volta. Mas a informação é que o Corinthians nas últimas horas fez uma proposta oficial ao Flamengo pelo empréstimo do Mateuzinho. Até o momento não teve resposta, a gente ainda não sabe se o Flamengo vai deixar avançar essa negociação ou não. A informação também que a gente tem é que o Mateuzinho já disse que topa para ir pro Corinthians, porque, é claro, mas ele não quis pro Bragantino. Cara, não tem nem como a gente comparar, assim, em questão de visibilidade, em questão de tamanho, Corinthians com Red Bull Bragantino, com todo respeito ao Red Bull Bragantino. Assim, o Corinthians é um time com muito mais visibilidade, o Corinthians é um time muito maior. Pensando numa projeção de carreira,
No Brasil, Flamengo e Corinthians são as principais equipes, então é bom para o jogador estar lá. E aí o que pode acontecer é o seguinte, ele pode ir para o Corinthians emprestado, sem esse passe fixado, e aí depois ele voltar para o Flamengo ou sair de lá e ir para um outro clube na Europa e o Flamengo pagar ao Corinthians uma taxa de vitrine. Tudo isso pode acontecer a depender aí de como é que vai ficar a situação, a decisão, né, do Flamengo, porque é o Flamengo que tem a proposta na mesa nesse momento para decidir o futuro do jogador. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre mercado da bola, porque a informação sobre o Thiago Alcântara, eu ia falar hoje de manhã, eu acabei passando batido e teve uma galera me perguntando. Thiago Alcântara, gente, está no final do contrato dele lá com o Liverpool. E aí tem muitos torcedores nas redes sociais fazendo meio que uma campanha, fazendo meio que um movimento ali para que o Flamengo contrate o jogador. É um jogador assim que se chega ao Flamengo hoje, ele chega para elevar o patamar do Flamengo. O Flamengo vai ficar num patamar muito elevado, principalmente no setor de meio campo. O cara que tem uma fatiada monstra, assim, o cara que tem uma... Mano, a fatiada do Thiago Alcântara é sacanagem. A facilidade que ele tem de encontrar espaço dentro do campo é brincadeira. Então, assim, vindo para o Flamengo, se o Flamengo consegue convencer e trazer esse jogador, que tem ainda mercado na Arábia Saudita, pode ter 33 anos, pode ser que ainda tenha alguma coisa ali na Europa, em uma segunda prateleira, mas se o Flamengo consegue trazer o Thiago Alcântara, o patamar do Flamengo no meio-campo se eleva bastante, pelo menos por essa temporada e a outra. Lembrando, ele tem contrato até o meio do ano, então já pode assinar um pré-contrato. E quem sabe, né, nessa viagem aí para a Europa, Marcos Braz já não se encontra com o jogador e já tenta começar aquele trabalho de convencimento do atleta. Esperar para ver aí como é que vai ficar também essa situação. Flazueiro, Matias Vinha, Léo Ortiz, por enquanto nenhuma atualização. Flazueiro e o Real Betis com Luiz Henrique. Por enquanto também nenhuma atualização. É claro que nós estamos de plantão para trazer todas as atualizações para vocês na medida em que as coisas forem acontecendo. A gente tem que ter aqui, acima de tudo, responsabilidade para a gente... A nossa credibilidade está na nossa responsabilidade para trazer para vocês o que de fato tem, o que de fato existe, o que de fato acontece. É por isso que onde o Mengão está, nós também estamos. Inclusive, estou acabando de gravar o vídeo aqui, ó, tomar um banho correndo, partir para Manaus. Tô chegando em Manaus hoje ali por volta de meia-noite, né? Meia-noite e pouquinha. Eu tô chegando lá na cidade de Manaus, se Deus quiser, por volta de meia-noite ali, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Por volta de meia-noite estou chegando em Manaus. Amanhã o Flamengo vai chegar em Manaus por volta de 4h30 da tarde, no horário local. Fiquem atentos porque é no horário local. Aí tem a questão do fuso horário. Então fiquem ligados aí que é no horário local, 4h30 da tarde. Estaremos lá fazendo toda a cobertura da chegada do Flamengo em Manaus. E vamos, é claro, sempre informando vocês, deixando vocês por dentro de tudo. Falar agora de mudança no Campeonato Carioca, porque houve uma mudança no regulamento, né, do Campeonato Carioca. A situação basicamente é a seguinte... havia uma regra no Campeonato Carioca que autorizava que as equipes escrevessem apenas 5 jogadores estrangeiros. E agora essa regra mudou. Hoje o Flamengo tem 4 estrangeiros, né? 5 estrangeiros hoje. Pulgar, De La Cruz, Varela, Arrascaeta e Rossi. São os 5 estrangeiros do Flamengo. Agora a regra é diferente. A regra agora é que pode escrever até 7 jogadores estrangeiros. Então assim... Subiu o número de estrangeiros, caso o Flamengo traga o Vinha, vai conseguir escrever o Vinha e colocar o Vinha para o jogo, relacionar o Vinha para as partidas, porque não são 5, agora são 7. Uma outra situação ainda a se falar é que no Campeonato Brasileiro também são 7, então a Ferdi só igualou aí o número de estrangeiros também do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, no Rio, só o Vasco que tem, se não me engano, 7 jogadores estrangeiros, né? O Vasco está com bastante jogador estrangeiro. Eu acho que é o único time que tem essa quantidade assim mais elevada de estrangeiros, mas o Flamengo tem 5 e se contratar o Vinha vai para 6. Então é uma regra que acaba que atende ao Flamengo também por conta das possibilidades de chegadas aí para frente. Bom, vamos mudar o assunto aqui para terminar o vídeo. O Flamengo treinou hoje em 2 períodos, amanhã treina de manhã, embarca por volta de meio-dia, 1h da tarde no aeroporto do Galeão. Nós estaremos lá, nossa equipe vai estar lá cobrindo o embarque, eu vou estar em Manaus, cobrindo a chegada do Flamengo em Manaus. Então, galera de Manaus aí, amanhã a gente tem um encontro marcado,
Quero falar com vocês, quero atender todos vocês, abraçar vocês. Nossa segunda maior audiência no Brasil é em Manaus, então quero falar muito com a galera aí de Manaus e se Deus quiser vai dar tudo certo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar bastante a gente. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!